mês em que milhões de cristãos ao redor do mundo celebram o nascimento de Jesus, a revista Adventista resgata o debate sobre a natureza humana de Cristo. Essa discussão, que tem tomado novo fôlego na atualidade, ainda suscita muitas dúvidas. Afinal, o que significa dizer que o Filho de Deus se tornou um de nós? Olá a todos, é uma satisfação a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo para comentar um pouquinho do tema que está em debate na matéria de capa da edição deste mês, a última edição deste ano. Temos aqui como convidados o pastor Vinícius Mendes, que é editor de livros na Casa Publicadora Brasileira e que foi o autor do artigo que está em destaque nessa edição, como você viu. Temos também o pastor Wendel Lima, que é editor associado do periódico, que participou ao longo do ano aqui com a gente também. Bom, a gente falar sobre esse tema, né, a natureza de Cristo, a encarnação de Cristo, que é um assunto cercado de mistérios, é algo bastante complexo e uma discussão que às vezes se restringe aos círculos teológicos, né? Mas a edição tenta explicar alguns conceitos, traduzir alguns desses conceitos, por exemplo, o que significa dizer que Cristo veio ou com a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana, né? Na prática, o que isso quer dizer, né? Márcio, acho que você tem toda a razão. A gente falando assim, a grosso modo, parece muito abstrato esse tema. Eu me lembro que eu fui ter contato com esses termos no seminário teológico. Mas pré-lapsariano e pós-lapsariano vem da raiz da ideia de lapso, da ideia de uma queda, de uma falha, e significa exatamente isso. Se é pré-lapsariano, ou seja, Cristo assumiu uma natureza como a de Adão no Jardim do Éden, em que ele saiu de Deus, das mãos de Deus perfeito. Pós-lapsariana, a ideia de que ele foi afetado e infectado pelo pecado e, portanto, moralmente, ele já veio com uma propensão para errar e para pecar. Aí alguém pode pensar assim, o importante é que ele encarnou. Essa é a grande mensagem, talvez, do Natal. Que diferença faz imaginar como ele encarnou? O ponto é que isso tem implicações diretas para a questão da salvação, como se dá a salvação, que papel ele cumpre nesse processo da salvação, o que é pecado e o que não é pecado, se é um ato ou uma condição, e também o que Deus espera de alguém que aceita Cristo. O que é ser um seguidor de Cristo? Então, tudo está relacionado. Interessante. Sobre essa questão das implicações, eu acho que a matéria ela tenta mostrar, né, algumas delas, inclusive citando, né, textos bíblicos, né, como que a gente deve interpretar esses textos, alguns deles, inclusive, que parecem, né, entrar em contradição, né, que são textos difíceis, né? Você poderia citar algum exemplo? Claro. Antes, eu acho que seria interessante, Márcio, ainda dizer o seguinte: se você acredita que Jesus veio com uma natureza humana pós-lapsariana, ou seja, com uma natureza humana com tendências para pecar, e que naturalmente a Bíblia revela que ainda assim ele não pecou, isso coloca Cristo como um modelo, como um padrão de obediência e santidade. Ou melhor, isso supervaloriza esse padrão, o modelo que ele já é para todos nós. E isso impacta a minha vida da seguinte maneira: se Cristo conseguiu, tendo a mesma propensão pecaminosa que eu tenho, não é que eu posso, é que eu sou obrigado a, se eu quero, ser salvo. E aí a religião acaba se tornando um fardo também, claro, né? Agora, se eu acredito que ele tinha uma natureza humana semelhante à de Adão no que diz respeito à moralidade, eu enfatizo o aspecto salvífico de Cristo e enfatizo o papel dele como meu substituto, sem negar que ele também deu um exemplo modelo, de né? Santidade, de obediência, e que nós podemos seguir os passos dele, acreditando que no poder dele nós podemos também ser obedientes. Uhum. Agora, a Bíblia é muito clara ao dizer que Cristo se tornou um de nós, né? Agora, o que significa isso, né? Ele é igual, é semelhante? É interessante que quando a Bíblia, os autores bíblicos vão comparar Jesus com a humanidade, eles têm a preocupação, na maior parte dos textos, em usar a palavra semelhante, que em português e em grego é diferente de exatamente igual. Semelhante é algo parecido. Portanto, a Bíblia não crava, me permite usar essa expressão, Cristo é igual a um ser humano. A Bíblia usa Cristo é semelhante ao ser humano. Uhum. Não é? Agora, quando vai dizer e comparar Cristo com Deus ou com a divindade, a palavra é sempre igual. Então, ele é semelhante a nós e igual a Deus. E isso significa dizer o quê? Que eu não posso dizer que eu tenho todas as características de Cristo, embora ele tenha encarnado e ele seja, ou ele tenha sido feito um de nós.
Ele é parecido conosco. Talvez didaticamente a gente poderia colocar para o telespectador a ideia de afetado e infectado. Acho que talvez ajude a gente a entender. Nós entendemos que Cristo, ao nascer, depois de milhares de anos de pecado, de degradação do pecado, ele estava sujeito ao medo, ele estava sujeito à morte, como ele realmente passou, ao sono, ao cansaço, a uma série de contingências humanas. Então ele recebe as consequências do pecado, né, que Adão, no contexto do Jardim do Éden, perfeito, saindo das mãos de Deus, não enfrentou. No entanto, nós entendemos que ele não foi infectado, ou seja, moralmente, ele não estava contaminado pelo pecado, e isso exatamente é que acreditava ele para ser o cordeiro sem mácula, que seria o nosso Agora, substituto. quando a gente olha, por exemplo, para os textos da escritora norte-americana Ellen White, né, que alguns, inclusive, que têm uma postura mais perfeccionista, né, acabam recorrendo a esses textos, como é que a gente vê a ênfase dela, né? Ela defende esse ponto de vista bíblico? Então, Ellen G. White vai na mesma linha dos autores bíblicos. Porque quando você olha para a Bíblia, há uma aparente tensão entre essas correntes. Há textos bíblicos que parecem afirmar que Cristo tinha propensões pecaminosas, parece afirmar. E há outros que são categóricos em afirmar que Cristo era isento de pecaminosidade na sua natureza. Ellen G. White vai na mesma direção. Então, eu acho que o intérprete bíblico, o estudante da Bíblia, ele precisa cuidar para que o autor bíblico ou o autor inspirado não entre nunca em contradição. Por isso é importante escavar fundo, por isso é importante entender os contextos e observar o que as passagens de fato querem dizer. E as passagens mais claras ajudam a entender as passagens mais difíceis, né? As passagens categóricas, elas nos permitem ter a base do pensamento do autor. Ou seja, a Bíblia e Ellen G. White são categóricos em dizer que Jesus não tinha pecaminosidade inerente em sua natureza. Em Ellen G. White, por exemplo, um texto emblemático é uma carta que ela enviou a um pastor chamado William Baker. Essa carta está destacada na matéria de capa, o leitor vai poder recorrer a isso e vai perceber que não há nenhuma sombra de dúvidas no pensamento de Ellen White a respeito da completa isenção de pecaminosidade na natureza humana de Cristo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo aqui não permite, né, a gente se estender um pouco mais no assunto, mas o leitor vai poder descobrir, vai poder cavar mais fundo, né, na matéria de capa desse mês. A gente agradece a participação de vocês, né, e do nosso espectador também, que nos acompanhou aí ao longo do ano. A gente deseja para você um Feliz Natal e um excelente 2017. Até mais.